Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincero e nesse vídeo a gente vai discutir o seguinte: o mercado de fundos imobiliários vai acabar? Tá acontecendo algum desastre, alguma coisa importante? Por que tá tudo caindo? Mas antes de começar o vídeo eu peço para você que deixe aqui nos comentários o seguinte, tá? Qual foi o seu fundo imobiliário que mais caiu nesses últimos dias? Domingo eu vou sortear um comentário, né? E o ganhador vai levar esse livro aqui que tem tudo a ver com o tema, A Sutil Arte de Ligar o Pé, né? E um caderno do canal. O ganhador vai levar esse livro, esse caderno. É só deixar nos comentários aqui, né? Qual foi o fundo da sua carteira que mais caiu. Eu sorteio domingo lá no nosso Instagram, tá? O link tá aqui. Mas vamos lá, por que eu tô gravando esse vídeo? Óbvio que eu tô acompanhando o mercado, sempre converso com vocês ali no grupo de fundos imobiliários, no Instagram, e eu recebi algumas perguntas, né? Por que os fundos imobiliários estão caindo? É hora de vender tudo? Até quando vai cair? Será que fundos imobiliários viraram um mau investimento? E eu recebi um comentário muito bizarro. Escuta isso aqui, presta atenção, tá? Estava pensando em investir em fundos imobiliários, mas com esta queda eu desisti. Tá? Eu desisti. E vocês sabem que eu sou muito calmo, é difícil eu me irritar, né? Perder a calma. E eu fiquei analisando esse comentário, né? Estava pensando em investir em FIIs, mas com essa queda eu desisti. Aí eu fico pensando o seguinte: o que falar, né? Da vontade de dar uma consultoria grátis de alguns dias para quem me mandou esse comentário. Por quê? Porque assim, essa mentalidade que está nesse comentário é a pior coisa que pode acontecer. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você foi na livraria, tá? Você foi na livraria. Aí você encomendou esse livro, você olhou, pesquisou, você queria esse livro. Aí esse livro custava R$40 e você encomendou ele por R$40. Na semana seguinte, quando você vai buscar o livro, ele está numa promoção a 35. E aí quando o cara te entrega o livro, você fala: não, a 35 eu não quero, eu quero a 40. Quer dizer, estava num preço, o preço diminuiu, é o mesmo produto e você não quer. É isso que está acontecendo. Porque o que eu vejo aqui numa mensagem dessa é o seguinte: eu estava pensando em investir. Estava pensando quando? Semana passada, que estava no máximo. E agora que caiu, eu desisti, porra. Quer dizer, isso é um negócio gravíssimo, entendeu? A não ser que ele me falasse: não, eu estava pensando quando estava em baixa e tal, mas já baixou de novo. Na alta o cara quer, na baixa o cara não quer. Esse comportamento aqui, ele destrói, ele varre do mapa, é uma bomba atômica dos investimentos. Ele varre, como o pessoal diz, varre a sardinhada, varre o mão de alface, varre todo esse tipo de investidor. Então assim, eu vou trabalhar dobrado para que isso não aconteça com quem segue o nosso canal. Mas vamos lá, sem enrolação, vamos dar uma olhadinha no IFIX para ver se caiu muito, se os fundos imobiliários estão no mau momento. Então vou botar o IFIX aí na tela, vamos dar uma olhadinha. Ele estava na faixa de 2.390, foi subindo o ano inteiro, 2.500, olha lá, agosto 2.600, olha só, 2.900 em dezembro, 3.000 esse ano, 3.000, e agora ele teve essa quedinha. Volta para cá, produção. Então vocês veem o seguinte: 2.300 no início do ano passado, o índice dos fundos imobiliários chegou a mais de 3.000 e agora caiu um pouquinho. Saiu uma matéria aqui, ó, vou botar na tela para vocês: fundos imobiliários têm o pior pregão. Vou colocar na tela, que vocês sabem que eu gosto de uma matéria impressa, né? O IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, fechou com uma queda de 1,72. Pô, 1,72. Será que isso é um número para a gente ficar meio assustado depois que o índice subiu 20, 30, 40%, alguns fundos imobiliários mais de 50% da minha carteira? Então acho assim, antes da gente conversar, é preciso que pense que não é um momento de pânico, é um freio de arrumação, Outros fundos também, vamos dar uma olhada aqui, o HGLG, ó, eu vou colocar na tela aí, ó, HGLG. Estava 143 no início do ano passado, foi subindo 150, aí caiu um pouquinho, ó, a correção aqui, ó. Depois, gente, no segundo semestre, olha só, de 150, ele disparou 180, 190, 195, 221. E agora, ó, ele deu uma queda, né? Ele deu uma queda. Volta aqui. Quem me segue
Quem me segue, aliás, eu fui até acusado de saber que esse mercado ia cair, sabe, eu vou colocar na tela aí. Semana passada, quando eu fiz o meu mapa, né, dos meus fundos, tá aí na tela, eu dei uma olhada e eu achei que o HGLG e o MXRF estavam com um preço sobre valor patrimonial esticado. E eu liquidei esses dois fundos. Eu não só liquidei, tá, gente? Eu não só liquidei, como eu avisei no meu Instagram e no meu Telegram. E muita gente ficou, Chaz, eu não estou entendendo esse seu movimento. E eu falei, gente, olha só, se os fundos não param de subir, tá? Não param de subir, a gente sabe que uma hora eles vão ter que parar, não param de subir. O que vai acontecer? No primeiro choque, na primeira notícia ruim, é óbvio que eles vão ter uma queda forte. Então, como na semana passada começou a ter o conflito no Oriente Médio, depois que o Irã atacou a embaixada norte-americana, o que eu falei no meu Instagram e no meu Telegram de fundos imobiliários? Eu falei o seguinte, isso aqui vai esquentar, essa situação vai piorar e vai refletir no mercado. Então eu liquidei 10% da minha carteira sendo parte nesses dois fundos e se mostrou uma estratégia acertada. Então a primeira lição de quem entrou no mercado agora que vocês têm que ter é a seguinte, nada sobe para sempre em linha reta. Mesmo que esse mercado continue subindo, quando você amplia qualquer gráfico de alta, você repara que as altas são feitas, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, ele vai subindo, não é em linha reta. Então, como eu já estava esperando uma queda, eu fiquei monitorando o mercado pensando o seguinte, onde é que vai estar a queda? Vai ser uma crise internacional? Vai ser um boato político? O que vai desencadear uma queda nesse horizonte, tá? Eu vou colocar aí outro fundo para a gente ver que eu tenho na minha carteira tá na tela aí, HTMX11, olha só, é um fundo que eu gosto muito, ó, 146 no início do ano, aí foi subindo, ele bateu 205, depois teve uma queda brutal, muita gente me mandou mensagem reclamando quando ele caiu, aí ele deu mais uma queda e seguiu subindo, batendo de novo R$190. Agora caiu para 170, caiu para 170. E a gente fica pensando assim, será que esse fundo está passando por algum problema? Então, para conversar com vocês, esta semana saiu o relatório do HTMX11. E eu procurei olhar o relatório, porque se caiu tanto o fundo, será que está com algum problema? Então eu vou colocar na tela alguns detalhes do fundo, né? Ele caiu, hein? Vamos lá. Olha aqui que informação interessante. A taxa de ocupação no último mês do relatório foi superior em 11% e a diária média cresceu 9%. E como é um fundo de hotel, ele acabou se beneficiando, tá aqui, ó, da Brasil Game Show e da Fenatran, que deram movimento em São Paulo. Então é um fundo de hotéis, que começou a se beneficiar com mais de 10% na tarifa de crescimento com as feiras que estão começando a agitar o Brasil com a melhora da economia. Então, assim, será que eu vou sair de um fundo desse porque ele está oscilando um pouco, uma oscilação normal de mercado? É claro que não. Dentro do relatório ainda tem uma informação importante, tá? Ainda tem uma informação importante. No último mês, né, que eles têm um relatório, eles venderam uma unidade de hotel. Quem tem esse fundo tem que entender que sempre que eles vendem unidades de hotéis, né, vem um pouquinho mais alto o yield, depois no mês seguinte cai. Então por isso que às vezes você olha o HTMX, nossa, esse mês foi muito bom. Aí todo mundo entra nele. Pô, esse mês foi horrível. Aí todo mundo sai dele. Galera, o HTMX não é um fundo regular, depende se ele vende ou não unidades, tá? Mas eles estão fazendo uma nova emissão para comprar novos quartos de hotéis. No momento são 402 quartos em 22 hotéis diferentes. Quer dizer, o que justifica uma queda dessa? Por que eu vou sair de um fundo, né? E aí tem algumas outras considerações. Vamos pensar o seguinte, o que me faria, então, ficar assustado? O que me faria ficar assustado? E eu tenho uma matéria aqui, eu vou botar ela na tela para vocês, isso aqui me faria ficar assustado, tá? Taxa de espaço vazio em shopping nos Estados Unidos bate recorde, mesmo com a economia bombando, hein? Então, olha esse trecho aqui, ó. O índice de unidades vagas em centros comerciais, né, é o maior desde que a firma começou a fazer os registros, saiu de 5,3 para 9,7. Então, vocês veem o seguinte, mesmo com a economia americana bombando no melhor momento, em algumas regiões os shoppings estão passando por problema. Isso está acontecendo aqui no Brasil? Não. Então por que eu vou me preocupar com, por exemplo, meus fundos de shoppings como VISC,
entendeu? E como outros fundos, o HSML, eu não vou me preocupar. Então, resumindo, né? Resumindo, pegando aqui a minha parte, eu acho assim, isso tem mais a ver com uma correção do mercado, grandes fundos vendendo posições. Nós temos também FOFs, fundos de fundos vendendo posições. Então, acho que é um freio de arrumação. Eu visualizei que isso ia acontecer, por isso semana passada eu liquidei um pouco das posições, já estou voltando, quer dizer, vou conseguir ali 4, 5, 6, 7% em alguns fundos. Com isso, eu aumento a minha quantidade de cotas. Algumas pessoas falam, eu não vendo para não ficar girando a carteira. Galera, eu quero cota grátis, com isso eu estou ganhando cota grátis. Então, eu acho que foi isso, calma, porra, tem que ter calma, tá? E eu acho que isso tem mais a ver com essa movimentação natural do mercado. Qual o grande alerta que eu queria fazer para vocês no momento desses? E é um assunto que a gente vai conversar mais vezes, eu prometo até um vídeo ainda esse mês. Reserva de emergência. Muita gente durante essa alta dos fundos imobiliários pensou o seguinte, tem menos volatilidade, eu vou usar como reserva de emergência. E numa queda dessa, se o sujeito precisou, ele agora está com 5, 10, 15, 20% a menos do seu patrimônio da reserva de emergência. Então, assim, fundos imobiliários não servem para reserva de emergência. E um segundo alerta que eu estou olhando aqui também, que a gente pode conversar, é o seguinte, a diversificação. Quer dizer, se a pessoa entrou em um fundo imobiliário, tipo no all-in, vou nesse fundo aqui porque ele vai ser bom e tal, e agora esse fundo caiu 20%, a pessoa está com uma queda de 20% no patrimônio. Agora, quem tinha 15 fundos ou 10 fundos, aí um caiu um pouco, o outro está estável e tal, de repente sentiu um choque de 3% na carteira. Então, vocês veem o seguinte, a importância da diversificação e de não utilizar os fundos imobiliários como reserva de emergência. Então, basicamente é isso. Eu acho que não é nada, não tem nenhuma bolha, não tem nada. A gente viu junto aqui o relatório do HTMX, o fundo está saudável, os outros fundos também estão. É um freio de arrumação que acontece de tempos em tempos. Não esqueça, tá, de deixar aqui nos comentários qual o fundo imobiliário da sua carteira mais caiu. Domingo eu sorteio lá no nosso Instagram esse livro e o caderno. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.